Graça e paz, irmãos. Como é que os irmãos estão? Espero que estejam bem. Uma feliz Sexta-feira Santa. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês do maior presente na história da Terra. Exatamente neste dia, numa sexta-feira, há quase 2000 anos atrás, foi quando foi dado o maior presente, a maior bênção de toda a história. Existe aquela frase que o melhor está por vir, mas o melhor já veio, há 2000 anos atrás. Jesus estava dando a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E uma pergunta que eu quero fazer, que você pense, e sobre isso nós traremos a nossa reflexão, é por que Jesus teve que morrer? Muitos sabem que Jesus teve que morrer, que Jesus morreu, creem, mas não sabem por que Jesus teve que morrer. Aí, geralmente, a resposta, a 90% das pessoas que respondem essa pergunta diz: para nos salvar. Mas esse é o propósito, é para. A gente tem que saber o porquê. Por que Jesus teve que morrer? Será que não existia uma outra forma de Jesus, de Deus nos salvar? Será que não existia um outro meio? Será que outra pessoa não podia assumir o lugar? Não existiria alguma outra metodologia? Será que não tinha outro meio? Jesus tinha que morrer? Então, se você pegar na tua Bíblia, Gênesis capítulo 3, você vai ver que Deus ele dá uma ordem à humanidade, diz assim, a Adão e Eva, né? Não coma do fruto, tá? Não coma do fruto, coma de qualquer outra árvore, mas não coma do fruto. E o casal então decide desobedecer a única ordem negativa dada por Deus. E Deus, então, sendo infinitamente justo, julga eles, ou seja, eles são afastados da presença de Deus por causa de um único pecado. O que eu quero falar para vocês nesse dia e que vocês entendam por que Jesus teve que morrer é que Deus é infinitamente, absolutamente justo. Com Deus não existe uma meia-culpa, não existe um errinho. Deus é absolutamente justo. Se a gente for pensar na história de Adão e Eva, na nossa cabeça, eles comeram um fruto. Eles pegaram, digamos assim, uma pera, uma jaca pendurada. Entende? Era o fruto da ciência do bem e do mal. Só que eles comeram uma fruta. Quem que não escuta a história de quando era criança que ia nos vizinhos e roubava fruta? Deus é absolutamente justo. Ele é perfeitamente justo. Então, o que é errado para Deus é errado e o que é certo. Agora, Deus sendo absolutamente justo, Ele olha para a nossa vida. Agora, vamos fazer um paralelo entre Adão e Eva e a gente. Adão e Eva comeram um fruto, roubaram um fruto. Agora imagina o que Deus pensa e olha da nossa vida. Quantos pecados a gente tem, irmãos? Quantos pecados que a gente tem vergonha até de assumir que tem tal pecado? Quantas idiotices, quantos erros, quantas coisas tão ruins que a gente já fez e que a gente sabe, a gente conhece. A Bíblia diz que o espírito do homem conhece o homem. Você sabe no teu interior o que você fez que é pecado, com intenção pecaminosa, por mais que ninguém tenha visto, mas você sabe. Só que Deus, Ele sonda o mais profundo do coração. E se muitas vezes quando nós observamos os pecados dos outros, nós pecadores, observamos os pecados dos outros, nós ficamos abismados, falando, meu Deus, como é que essa pessoa pode fazer tal coisa ou fez tal coisa? Imagina Deus absolutamente santo olhando para o homem. Então, meus queridos, não existia outra solução que não seja a morte, absolutamente a nossa morte, a condenação, o ir para o inferno. Não existe outra saída para o homem. Aí que está o ponto. Deus, ele amou o homem.
Deus é absolutamente justo, só que Ele também é absolutamente misericordioso, piedoso, bondoso. E Deus, Ele olha para a humanidade e diz, não, eu quero dar uma chance, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Ele amou. Ele quis dar uma oportunidade de salvação para mim, uma oportunidade de salvação para você. Mesmo merecendo, Ele não quis que você vá e eu vamos para o inferno, receber a justa condenação. Então Ele olha para a gente e fala, não, mas eu amei, eu quero ter misericórdia, eu quero perdoar. Só que agora Deus, sendo justo, Ele precisa punir o pecado. O pecado foi realizado. O pecado foi feito. Só que Deus também é amor, Ele quer perdoar. Então o que Ele fez? Ele assumiu sobre si os nossos pecados. Isaías 53 diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Jesus tomou o pecado sobre si. Então, em Cristo, Deus se fez carne, Jesus é Deus, tá? Tem muita seita por aí falando que Jesus não é Deus, mas a Bíblia diz isso claramente. Tá lá João capítulo 1, João 20, 28. Tem também Romanos 10, 5. Então, existem vários textos que dizem que Jesus é Deus, tá? Então, Deus se fez carne e habitou entre nós e Ele tomou sobre si. Então, quando Cristo morreu, Ele morreu por quê? Porque Deus era justo e misericordioso. Então, Ele foi justo aplicando a nossa condenação em Jesus. E uma vez satisfeita a justiça de Deus, Ele entregou a misericórdia para nós. Então, meus queridos, minhas queridas, através disso a gente não pode crer em qualquer coisa. Entende? Muitas e muitas pessoas creem realmente que Jesus morreu e pagou os pecados. Só que se a gente entende o porquê Cristo morreu, a gente vai ter um discernimento diferente da história de Cristo. Se a gente crê que Jesus morreu dessa maneira e por este motivo, a gente também é obrigado a não crer que outra coisa salva. Tem gente que crê que ser batizado salva. Gente, se fosse só ser batizado, Deus instalava, sei lá, um batistério, uma torneira aí em cada canto do mundo. Entende? Por que Deus teve que se fazer carne e morrer, se tomar um banho, né? O batismo ele é simbológico, mas olhando a olho nu, se tomar um banho salvaria. Ou então tem gente que acha que fazendo boas obras pode se salvar. Não tem como, porque se fosse boas obras, Deus, sei lá, Ele daria a cesta básica para todo mundo, falar, entrega aí para os outros para você poder ser salvo. Por que Ele morreria se boas obras pudessem salvar? Por que Ele morreria se o dízimo pudesse salvar? Você acha que Deus desceria do trono e morreria numa cruz se qualquer bobeira pudesse salvar o homem? Se guardar um dia da semana, se entregar dinheiro na igreja, se guardar um dia, sei lá, qualquer coisa, tem tanta coisa que fala que salva. Não, é única e exclusivamente por fé no ato de Jesus. Jesus morreu no nosso lugar. Era para eu e você estar pendurado naquela cruz e indo para o inferno, recebendo a ira de Deus. Mas Cristo ele foi pendurado na cruz e Ele recebeu sobre si toda a ira de Deus. A ira de Deus contra o pecado, contra o nosso pecado foi derramado em Jesus. Então, meus queridos, a gente não pode crer em qualquer coisa e que qualquer coisa salva. Só que também o outro resultado disso é que nós devemos crer que se Jesus morreu por nós, Ele morreu de uma vez por todas e a nossa salvação para aquele que crê é garantida. Se você creu em Jesus, Jesus não morreu de novo para você. Ele morreu uma única vez. Você é salvo. Então, se você ainda não tem essa esperança de salvação nesse dia, nessa sexta-feira que comemora, que relembra a morte de Cristo, tome
Tome um tempo para falar com Deus e dizer: Deus, eu nunca tinha entendido direito essa questão de Jesus morrer e agora tá esse cara aí no YouTube falando, né? Me ensina, eu quero entregar, eu quero crer de verdade em Jesus. Então entrega a sua vida. E se você creu, se você já entregou sua vida a Jesus, tome um tempo hoje para orar, para agradecer, porque Cristo foi crucificado pelos nossos pecados, sabe? Tome esse tempo para agradecer a Deus, para glorificar, para pensar em Jesus, naquele madeiro, tomando os pecados. E o mais interessante é que quando Jesus, ele terminou tudo, ele disse assim: está consumado. Ele tomou os nossos pecados. Então o único meio de salvação, a única forma, o único caminho da alegria é Jesus. E glorificado seja o nome dele, por há quase 2000 anos atrás, ele estar morrendo numa cruz. Que Deus abençoe profundamente a tua vida, meu querido, e tome essa decisão se você ainda não tomou.